Lei dos senos, exemplo 3. Neste caso, conhecemos dois lados de um triângulo e um ângulo deste triângulo. Temos aqui um dos ângulos, que é equivalente a 30 graus, e dois lados, dois catetos do triângulo, que é igual a 10 e é igual a 15. E queremos saber o valor do cateto B e o valor dos ângulos B e do ângulo C. E vamos desenvolver em cima da fórmula da lei dos senos para descobrir estes ângulos e este cateto. Portanto, podemos verificar aqui que se temos o A e o C, podemos então descobrir o ângulo C, fazendo A sobre seno do ângulo A, que é igual a C sobre o seno do ângulo C. O valor de A, que é igual a 10, que divide o seno de A, seno de 30 graus, que é igual ao valor de C, que é 15, e a partir daqui nós conseguimos descobrir o seno do ângulo C, ou seja, o ângulo C. E temos, se queremos descobrir o seno de C, vamos isolar. Seno de C, ele está dividindo, ele passa como multiplicação, é igual a 15. Este 10, ele está multiplicando, ele passa dividindo. O seno de C, ele está dividindo, ele passa como multiplicando. Seno de 30 graus, nós sabemos que equivale a 1 sobre 2, e colocamos 1 sobre 2. Seno do ângulo C, 15 sobre 10, que multiplica 1 sobre 2, nós temos 15, que divide 20. 10 sobre 2, 20. 15 dividido por 20 equivale a 0,75. Quero saber qual o ângulo que eu tenho o seno deste ângulo, que é igual a 0,75. Portanto, utilizando a calculadora, nós teremos o ângulo C, que é igual a seno de menos 1 de 0,75, e eu descubro que o valor deste ângulo é igual a 48,6. Portanto, temos o ângulo C igual a 48,6. E podemos observar no círculo trigonométrico, fazendo um esboço do círculo trigonométrico, o eixo x, que é o eixo dos cossenos, e o eixo y, que é o eixo dos senos. E podemos analisar que o eixo x, que é o eixo dos cossenos, e o eixo y, o eixo dos senos. Temos lá seno de 0,75. Seno de 0,75 vai ser aproximadamente aqui. A circunferência, eu tenho lá aproximadamente 48,6 graus. E se eu for até o oposto no segundo quadrante, eu terei lá outro ângulo, que se eu fizer seno deste ângulo, eu também terei aproximadamente 0,75. E que ângulo é esse? Então, temos a altura do ângulo e vamos fazer o seu ângulo. Temos este ângulo aqui, que é referente ao ângulo, o seno deste ângulo, que é igual a 0,75. Então, se eu tenho 180 graus e eu tiro 48,6, que é o mesmo ângulo equivalente a que eu tenho no primeiro quadrante. Então, aqui no primeiro quadrante, eu tenho 48,6 graus. Aqui no segundo quadrante, eu tenho essa diferença de 48,6 graus. E se o total é 180 graus e eu tirar 48,6 graus, o equivalente a este grau é equivalente a 131,4 graus. Então, eu posso ter o seno de 131,4 graus, que é equivalente, que é igual a 0,75, e eu tenho o seno de 48,6 graus, que é igual a 0,75. Portanto, eu posso concluir que eu tenho dois triângulos. Vamos apagar aqui e vamos colocar os valores encontrados. Portanto, se temos dois triângulos, um dos vértices dos dois triângulos equivale a 30 graus. E temos os outros dois vértices, que é o ângulo C, que foi o que descobrimos, do primeiro ângulo, equivale a 48,6 de graus. E vamos dizer que o segundo triângulo, o ângulo é igual a 131,4 de graus. E se temos dois valores de C, vamos ter dois valores de B. Eu sei que a soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus. E se temos um ângulo
que equivale a 30 graus, que é o ângulo A, mais o segundo ângulo, que é 48,6 graus, eu quero saber o valor do ângulo B. Somando os três ângulos, equivale a 180 graus. 30 mais 48,6, 78,6, mais o ângulo B, que é igual a 180 graus. O ângulo B é igual a 180 graus menos 78,6 de graus. O ângulo B é igual a 101,40 de graus. Então, aqui, quando o ângulo C for igual a 48,6, o ângulo B equivale a 101,4 de graus. E o mesmo vamos fazer com o segundo triângulo. Temos aqui o ângulo 30 graus, o ângulo A, mais o ângulo B, que desconhecemos, mais o ângulo C, que é 131,4 de ângulo. Tudo isso é igual a 180 graus. 30 mais 131,40, temos 161,4 de graus. Mais o ângulo B é igual a 180 graus. B é igual a 180 graus menos 161,4 de graus. O ângulo B equivale a 18,6 de graus. Então, aqui descobrimos que no segundo triângulo, o valor do ângulo B é igual a 18,6 de graus. Então, eu sei que tenho dois triângulos, os dois triângulos têm um dos ângulos igual a 30 graus, e os outros dois triângulos, um vai ter um ângulo de 48,6 e o outro ângulo de 101,4. O segundo triângulo vai ter um ângulo de 131,4 e o outro ângulo de 18,6. E cabe a nós descobrir o valor do cateto P. E vamos ter duas contas usando a lei dos sênios para descobrir o valor do cateto B. Vamos apagar e encontrar o cateto B. Se eu quero saber o valor do cateto B, eu tenho o valor de A e o valor de C. Eu posso utilizar tanto a primeira igualdade quanto a segunda igualdade. Vamos utilizar o valor de A. Tenho A sobre seno do ângulo A é igual a B sobre seno do ângulo B. O valor de A é igual a 10 sobre seno de A, seno de 30 graus, que é igual a B sobre seno do ângulo B. O ângulo B, vamos trabalhar aqui no primeiro triângulo, o ângulo B será seno de 101,4 de graus. E vou achar o valor de B. Então, vamos isolar o valor de B. 10, que multiplica seno de 101,4, está dividindo, eu vou passar ele para o primeiro membro como multiplicação. Então, eu tenho seno de 101,4 graus, que é igual a B. O seno de 30 graus permanece no mesmo lugar. Tenho 10, que multiplica seno de 101,4, equivale a aproximadamente 0,76, que divide seno de 30 graus. Seno de 30 graus, se procurar no círculo trigonométrico ou na tabela trigonométrica, eu tenho 30 graus. Se eu for até o eixo dos senos, eu vou ter 1 sobre 2, que é igual a B. 3 que multiplica 0,76 equivale a 7,6, que divide 1 sobre 2, que é igual a B. Portanto, o valor de B é igual a 7,6, que multiplica o inverso do denominador. Eu tenho 1 sobre 2, porque eu tenho divisão de fração, passa a ser 2 sobre 1. B é igual a 7,6, que multiplica 2. Eu tenho o valor de B aproximadamente 15,20. Portanto, aqui, no primeiro triângulo, o valor de B é aproximadamente 15,20. Vamos apagar aqui e vamos colocar os valores encontrados. Portanto, o valor do cateto B no primeiro triângulo é igual a 15,2. E o valor de B no segundo triângulo? Vamos fazer o mesmo raciocínio. Vamos apagar aqui e trabalhar com os valores diferentes. Vamos apagar a seta aqui. O A sobre o seno do ângulo A permanece o mesmo. O B, o cateto B do segundo triângulo, eu vou descobrir.
E no segundo triângulo, eu sei que o ângulo B é equivalente a 18,6 e não mais 101,4. Então, eu tiro o ângulo que eu trabalhei aqui e vou colocar o ângulo 18,6. E vou trabalhar com o mesmo raciocínio. Eu quero achar o valor de B, então, eu vou ter 10, que divide seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 18,6 graus, ele está dividindo, eu vou passar ele para o primeiro membro como multiplicação. Então, seno de 18,6 graus. E isolo o valor de B. Tenho aqui 10 que divide 1 sobre 2 é a mesma coisa que 20. Seno de 18,6 é aproximadamente 0,25, que é igual a B. 20 que multiplica 0,25 vai dar aproximadamente 5, que é o valor do cateto B. Neste caso, no segundo triângulo, o valor do cateto B é aproximadamente 5. E vamos aqui esboçar os triângulos. Podemos perceber que um dos ângulos é 30 graus, o segundo ângulo é 48,6 graus e o terceiro ângulo, 101,40. Percebemos que o terceiro ângulo é maior que 90 graus, portanto, teremos o primeiro triângulo, um triângulo obtusângulo, onde um dos seus ângulos é maior que 90 graus. Portanto, temos um triângulo aproximadamente assim, onde temos 101 graus, um ângulo maior que 90 graus. Temos aqui aproximadamente o ângulo de 15,2 graus e aqui temos 48,6 graus. E os seus catetos, podemos dizer que temos o cateto B, que é o oposto ao ângulo B, equivale a 15,2 aproximadamente. Temos o cateto C, que é este lado, o oposto ao ângulo C, o ângulo C 48,6, temos o valor de C equivalente a 15. E o cateto A equivalente a 10. Então, temos aqui um triângulo obtusângulo, onde um dos seus ângulos é maior que 90 graus. Então, aqui temos o primeiro triângulo. E temos o segundo triângulo. No segundo triângulo, também temos um dos ângulos maior que 90 graus, portanto, também teremos um outro triângulo obtusângulo. Teremos, portanto, um triângulo aproximadamente a esse. Temos aqui um dos ângulos, o ângulo maior de 90 graus, que também é um triângulo obtusângulo. Então, temos o ângulo C, que é equivalente a 131,4, então, aproximadamente, teremos aqui 131,4 de ângulo. O ângulo B, onde eu terei 18,6 de ângulo, e o ângulo A, 30 graus. E os catetos? O cateto A, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, é referente aqui. O ângulo A equivale a 10. Tenho aqui o ângulo de 18,6, que é o ângulo B, o oposto a ele tenho lá o cateto B. O cateto B equivale a aproximadamente 5. E o oposto a 131,4 de graus, que é o ângulo C, tenho aqui o referente a 15. E desta forma, eu tenho os dois triângulos. Os dois triângulos são equivalentes a obtusângulo. Portanto, utilizando a lei dos senos e conhecendo dois lados e um ângulo, neste caso aqui, temos o encontro de dois triângulos, os dois triângulos obtusângulos. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefasplus.com.